pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e inspiradoras da Bíblia, o livro de Ruth. É uma narrativa curta, com apenas 4 capítulos, mas repleta de lições sobre lealdade, fé, redenção e, acima de tudo, sobre a providência de Deus agindo nos bastidores das nossas vidas. Então, pegue seu café, sente-se confortavelmente e vamos juntos desvendar essa história incrível. Tudo começa numa época difícil em Israel, durante o período dos juízes, um tempo marcado pela instabilidade e pela fome. Por causa da escassez de comida em Belém, uma família decide buscar uma vida melhor em Moabe, uma terra estrangeira. Essa família é composta por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Infelizmente, a tragédia os encontra em Moabe. Primeiro, Elimeleque, o patriarca da família, morre, deixando Noemi viúva. Seus filhos, então, se casam com mulheres moabitas. Malom casa-se com Ruth e Quilion com Orfa. Eles vivem ali por cerca de 10 anos, mas a tristeza bate à porta de Noemi novamente. Seus 2 filhos também morrem. Agora, imagine a cena. Noemi está sozinha, em terra estrangeira, sem marido e sem filhos. Uma situação de completa desolação. Amargurada e sem esperanças, Noemi ouve dizer que a fome em Judá finalmente acabou. Ela decide então voltar para sua terra natal, Belém. Suas 2 noras, Ruth e Orfa, começam a jornada de volta com ela. Mas Noemi, sentindo que não tem mais nada a oferecer, insiste para que elas voltem para suas famílias em Moabe, onde poderiam encontrar novos maridos e reconstruir suas vidas. Ela diz: "Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda posso ter filhos para que se casem com eles?" Depois de muita insistência, Orfa, chorando, se despede de Noemi com um beijo e volta para seu povo. Mas Ruth se recusa a deixá-la. E aqui temos uma das declarações de lealdade mais famosas e emocionantes de toda a Bíblia. Ruth diz a Noemi: "Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti." Essa declaração é poderosa. Ruth, uma mulher moabita, está abrindo mão de tudo o que conhece, sua terra, sua cultura, seus deuses, para seguir uma viúva idosa e amargurada. Movida por um amor e uma lealdade inabaláveis, ela não só escolhe Noemi, mas também escolhe o Deus de Israel. Comovida pela decisão de Ruth, Noemi permite que ela a acompanhe. As 2 mulheres chegam a Belém bem no início da colheita da cevada. A chegada delas causa um alvoroço na cidade. As pessoas perguntam: "Não é esta Noemi?" Mas ela, cheia de amargura, responde: "Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamei-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, sem sustento." Ruth precisa encontrar uma forma de conseguir comida para ela e Noemi. Naquela época, a lei de Israel permitia que os pobres recolhessem as espigas que os ceifeiros deixavam para trás nos campos. Era um trabalho humilde, mas honesto. Ruth pede permissão a Noemi para ir a um campo, e por acaso, ela acaba no campo de um homem chamado Boaz. E aqui, vemos a mão de Deus começando a agir de forma evidente. Boaz era um parente rico do falecido marido de Noemi, Elimeleque. Ele era um homem íntegro e respeitado. Ao chegar ao campo, ele nota Ruth trabalhando arduamente e pergunta aos seus servos quem ela é. Eles explicam que é a moabita que voltou com Noemi. Boaz já tinha ouvido falar da lealdade de Ruth para com sua sogra e fica impressionado. Ele se aproxima de Ruth e a trata com uma bondade extraordinária. Ele diz para ela não ir a nenhum outro campo, mas ficar junto de suas servas. Ordena a seus trabalhadores que não a incomodem e permite que ela beba da água que eles tiraram. Ruth, surpresa com tanto favor, se curva diante dele e pergunta por que ele, sendo ela uma estrangeira, a trata com tanta generosidade. A resposta de Boaz revela seu caráter nobre. Ele diz: "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte de seu marido. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente." Boaz não apenas a protege, mas instrui seus servos a deixarem cair de propósito feixes de espigas para que ela possa colher mais. Naquele dia, Ruth volta para casa
com uma quantidade enorme de cevada. Para a surpresa de Noemi, quando Ruth conta a Noemi que esteve no campo de Boaz, uma chama de esperança se acende no coração da velha senhora. Ela exclama: bendito seja ele pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem com os vivos, nem com os mortos. Noemi então revela a Ruth que Boaz é um de seus parentes resgatadores. Aqui precisamos entender um conceito importante da lei hebraica: o parente resgatador. Esse era um parente próximo que tinha a responsabilidade de cuidar de um membro da família em necessidade. Isso incluía comprar de volta uma terra que havia sido vendida por pobreza e, em alguns casos, casar-se com a viúva de um parente falecido para dar continuidade ao nome da família. Noemi, agora cheia de esperança e com um plano em mente, instrui Ruth. Ela diz a Ruth para se banhar, se perfumar, vestir suas melhores roupas e ir até a eira, o lugar onde Boaz estaria peneirando a cevada à noite. Ela deveria esperar Boaz comer, beber e se deitar. Então, discretamente, ela deveria descobrir os pés dele e se deitar ali. Noemi diz: ele mesmo te dirá o que fazer. Ruth obedece a tudo. No meio da noite, Boaz acorda assustado e vê uma mulher deitada a seus pés. Ele pergunta: quem é você? E Ruth responde: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és um resgatador. Este era um pedido simbólico de proteção e, essencialmente, uma proposta de casamento. Apelando ao seu dever como parente resgatador, Boaz fica profundamente comovido pela atitude de Ruth. Ele elogia, dizendo que essa demonstração de lealdade era ainda maior do que a primeira, pois ela não procurou um homem jovem rico ou pobre, mas buscou cumprir a tradição para honrar a família do seu falecido marido. Ele promete cuidar do assunto, mas revela um detalhe importante: havia um outro parente resgatador mais próximo do que ele. Boaz garante a Ruth que, se esse outro parente não quisesse resgatá-la, ele mesmo faria. Ele a manda passar a noite ali em segurança, e na manhã seguinte, a envia de volta para Noemi com um presente generoso de 6 medidas de cevada, para que ela não voltasse de mãos vazias. No dia seguinte, Boaz vai até a porta da cidade, o lugar onde os negócios e as questões legais eram resolvidos. Ele encontra o outro parente e, na frente de 10 testemunhas, os anciãos da cidade, ele apresenta a situação. Ele explica que Noemi está vendendo a terra que pertencia a Elimeleque e que aquele parente tem o primeiro direito de compra lá para manter a terra na família. O parente inicialmente concorda: eu a resgatarei. Mas Boaz adiciona a condição crucial: no dia em que você adquirir o campo das mãos de Noemi, também terá que adquirir Ruth, a moabita, viúva do falecido, para dar continuidade ao nome dele em sua herança. E ao ouvir isso, o parente recua. Ele diz que não pode fazer isso, pois prejudicaria sua própria herança. Ele então abre mão de seu direito de resgate. Naquela época, o costume para selar um acordo era um homem tirar a sandália e entregá-la ao outro. E foi exatamente o que eles fizeram. Diante de todos, Boaz declara: vocês são testemunhas de que hoje adquiri de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também adquiro Ruth, a moabita, para ser minha esposa, a fim de manter o nome do falecido em sua herança. Os anciãos e todo o povo abençoam a união, desejando que Ruth seja como Raquel e Lia, que juntas construíram a casa de Israel. E assim, Boaz se casa com Ruth. E o que acontece a seguir é a culminação de toda essa jornada de fé e providência. Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed. O nascimento desse bebê transforma completamente a vida de Noemi. A mulher que se considerava amarga agora tem um neto nos braços. As mulheres da cidade dizem a ela: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele se torne famoso em Israel. Ele lhe dará novo ânimo e a sustentará em sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. E a história termina com uma nota surpreendente e de importância imensa para toda a narrativa bíblica. O livro revela a genealogia. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Sim, o grande rei Davi. Ruth, a estrangeira de Moabe, que escolheu a lealdade e a fé em vez da conveniência, tornou-se a bisavó do maior rei de Israel. E claro, essa linhagem nos leva diretamente a Jesus Cristo. O livro de Ruth é uma obra-prima. Ele nos mostra como Deus pode transformar tragédia em triunfo, amargura em alegria. Mostra que a fidelidade e a bondade, mesmo em pequenos atos, tem um impacto que ecoa através das gerações, e nos lembra que Deus está sempre trabalhando,
muitas vezes de maneiras que não percebemos, tecendo os fios de nossas vidas em seu plano soberano e redentor. A história de uma família aparentemente insignificante se torna parte da história da salvação do mundo. Espero que vocês tenham gostado desse resumo e que ele tenha inspirado vocês a lerem ou relerem o livro de Ruth. É uma história que aquece o coração e fortalece a fé. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.